Bom, seguindo a orientação da coordenação, pediram que vocês têm 15 minutos para expor uma pequena tolerância. Vamos primeiro as ladies first. Tem uma ordem? Vamos seguir a ordem? Então tá perfeito. Então vamos lá. É o Gabriel? Vai? O Gabriel. Então tá aqui. Você é o Gabriel? Não, então vai ser, pela sequência, vai ser o Marcel. Tá bom. É isso? Marcel, por favor. Então tá. Bom, bom dia a todos. Eu vou, na verdade, aqui debater com vocês é um capítulo, né, da minha tese de doutorado. Tá? Então, as transformações da estrutura produtiva global e os efeitos da inserção chinesa na economia brasileira. Bom, então os objetivos do artigo é analisar os impactos que os investimentos chineses causaram, né, na economia brasileira, de modo especial na indústria de transformação e no padrão de comércio exterior. Né. Apresentar os interesses no âmbito econômico, os interesses chineses no âmbito econômico, investigar os setores beneficiados pelos investimentos chineses, né, bem como as possíveis mudanças estruturais desses investimentos. Né. Está relativamente inconcluso, porque a tese ainda está em curso, né. A parte que está mais conclusa é em relação aos efeitos no comércio. Né. Bom, eu vou passar rapidamente aqui a questão teórica, né, do capítulo. Então, o processo de globalização, eu abordo ali, primeiro faço uma espécie de digressão, pego ali, depois da Segunda Guerra, a questão da globalização, o capitalismo produtivo, né, baseado pela lógica produtiva, né, onde o comércio era caracterizado por cadeias locais de valores, né, o comércio era caracterizado, portanto, por bens finais. Né. Ocorre que no final da década de 1970, ao acirramento das empresas transnacionais, esse acirramento faz com que as empresas transnacionais norte-americanas passem a ter uma visão mais curto-prazista, né? Isso, de certo modo, faz com que elas se financiarizem. O próprio Estados Unidos passa a praticar a defesa do dólar, etc. Isso vai provocando processo de financiarização, de modo que, a partir dos anos 70, o capitalismo passa a ser regido pela lógica financeira. Essa série de fatores faz com que a indústria manufatureira, né, das economias do Norte, Estados Unidos, Europa, salvo a Alemanha, se transfiram para a Ásia. Né? Então vai o Japão, depois as novas economias industrializadas, 1 e 2, finalmente chega na China. E aí ocorre a mudança da estrutura produtiva global. Essa mudança muda o cenário, gera-se as cadeias, deixa-se cadeias locais e passa as cadeias globais de valores. Esses são os autores, né, que eu fundamentei esse processo rapidamente. Bom, anos 70 para frente, ocorre a liberalização, né, do fluxo de capitais, então ocorre a ascensão do fluxo de capital, né, como o gráfico aí apresenta. Esse processo, ou seja, a mudança da estrutura global é feita por investimento estrangeiro direto. Esses aí são os fluxos, não o estoque global, né? Então surgem as cadeias globais de valores. As cadeias globais de valores, elas são elas são efetivamente hierarquizadas, né, de modo que os países do norte, os países centrais, coordenam as empresas com maior valor agregado, e os países em desenvolvimento produzem as atividades produtivas com menor valor agregado. Né? Então, isso aí vai fazer com que haja uma diferença nas estruturas produtivas dos países. Né? De modo que o comércio, que antes era caracterizado por bens finais, agora passa a ser caracterizado por insumos. Né? O comércio empresas e intrafirmas passa a ser caracterizado por insumos, muda a característica do comércio. Né? Também abordo ali a questão da influência, né, dos investimentos estrangeiros sobre a estrutura produtiva. Tem uma série de autores, esses autores eles abordam em países desenvolvidos, em países em desenvolvimento, a influência dos investimentos estrangeiros sobre a estrutura produtiva e finalmente, nas exportações dos mesmos. Né? O caso mais clássico
é o da China, que mudou completamente sua estrutura através de investimento estrangeiro direto. Bom, aí no Brasil, eu estudo investimento estrangeiro direto a partir de 2010, por qual razão? Porque quando o fluxo chinês se intensifica no Brasil, né? Antes existia, mas não em certa intensidade, né? Ele se intensifica efetivamente a partir de 2010. Tá? Os interesses chineses no Brasil se resume não, mas basicamente são dinamizar o próprio desenvolvimento chinês, né? Ou seja, dar acesso aos insumos que a economia precisa para crescer, né? Commodities, e abrir portas para as empresas transnacionais delas, né? Abrir mercado, né? O mercado latino-americano e o brasileiro, né? Esses são os interesses chineses no Brasil e na América Latina. Tá? Bom, olhando a pauta exportadora, então, que daí eu pego 2000 a 2017, observa-se uma reprimarização, né? Reprimarização, ou seja, as exportações de produtos básicos diminuem, né? E a de produtos manufaturados diminui, né? Aí a semi-manufaturados fica relativamente estagnada. Observando a pauta exportadora Brasil, China, né, ocorre algo semelhante, né? Ou seja, é uma clara reprimarização nesse período, produtos industriais, ou seja, semi-manufaturados e manufaturados caem, enquanto os básicos, uma curva crescente, absolutamente crescente. Se nós observarmos a participação das exportações brasileiras, aí a participação na China é crescente, né? Em 2000, ela tinha 2% nas exportações, tá? 2% nas exportações do Brasil, e começa a crescer paulatinamente. Os Estados Unidos, ele deixa de ser, ele que era desde 1930 o principal parceiro comercial do Brasil, ele deixa de ser a partir de 2019, né, quando passa a ser a China o principal parceiro, e permanece até hoje, né? A União Europeia também cai ali um pouco a participação dela, mas o que se observa muito fortemente é a China, né? A China de 2% passa para hoje 27% ou 28%, arredondando. Ali 2019 cai porque o dado é de janeiro a agosto, né? Talvez se esperar o final do ano volta a crescer ali. Mas a China hoje responde em termos redondos por 1/3 da pauta, né, brasileira. Então, o gráfico 7 aí apresenta o que? Em azul tem as exportações do Brasil para o mundo, que elas oscilam, né? Isso aí em bilhões de dólares, e para a China não. Ela é sempre crescente, mesmo nos anos de crise ali de 2008 e 2013, a partir de 2013, quando a economia desacelera, em 2 anos, para a China não, ela é sempre crescente. O mesmo se observa nas importações, que são esses gráficos aqui, né? Ou seja, a importação e exportação para a China, ela não é afetada tanto pela crise, pelos impactos da crise. Se nós observarmos o grau de abertura comercial do Brasil frente ao mundo, se pegarmos ali de 2000 até 2017, ele variou pouco, né? 2000 era 17%, 16,9%, passou em 2017 para 17,9%, ou seja, ficou relativamente estagnado. Agora, o grau de abertura econômica Brasil-China houve uma ascensão significativa, né? Passou de 4% para 3%, para 5,3%. Ou seja, o Brasil se abriu muito mais para a China e para o mundo, né? Bom, e olhando agora a pauta exportadora do Brasil por produtos, né? Olhando por produtos, o que se observa no corte temporal que eu utilizei de 2000 a 2017? Também, né, ratifica a reprimarização. Em 2000, ali em amarelo, principal exportação era grupo de transportes e componentes, 17%,
Esse grupo aqui, esse aqui eu acredito que seja a influência do Mercosul, né? Ele vai caindo ao longo do tempo, terminou com 10%, enquanto a soja vai crescendo, né? Esse aqui é minério de ferro, e o petróleo também vai crescendo. Então, ela inverte. Ou seja, a soja passa a ser o primeiro, o petróleo e o minério de ferro. E os produtos metalúrgicos, que também estavam melhor posicionados em 2000, também perde participação. Olhando as exportações brasileiras para a China, ocorre o mesmo processo, ou seja, a China efetivamente influenciou, né, a pauta exportadora brasileira, o padrão exportador brasileiro. Em que sentido? Né? Primeiro, porque um terço da pauta exportadora vai para a China. E segundo, porque o que ela demanda ficou em primeiro nas exportações nacionais. Então, se nós observarmos aqui, o minério caiu, só mudou a estrutura dele, né? Minério de ferro aglomerado passou para concentrado aqui. Então ficou, só mudou o tipo de exportação dele, né? A soja passou a ter um papel relevante aqui, cresceu, né? O petróleo também, né? Então ficou a pauta exportadora para a China também coincide com a nossa pauta exportadora. Tá? Então, no que tange ao padrão de comércio exterior, foi diretamente influenciado pela China. Tá? Diretamente influenciado pela China, isso que eu acho que é inequívoco. Esse aqui é o minério de ferro, que não deu para botar tudo numa lâmina só, né? Bom, e se nós observarmos os investimentos chineses, isso aqui é o acumulado. Acumulado no período, eu não botei o total, esse aqui deve dar em torno de 55 bilhões, salvo o melhor juízo, tá? Esse total aqui, né? Mas se nós observarmos os investimentos chineses no Brasil, na verdade está errado, aqui é 2010, tá? 2010 a 2017, e o período está errado. Observa-se o quê? Ele é altamente concentrado na indústria extrativa, né? 42%. Altamente concentrado em eletricidade e gás, aqui petróleo, né? 36%. E uma pequena parcela vai para outros segmentos, como transporte, indústria de transformação, etc. Então, o que se observa é que o padrão comercial reforçou a estrutura produtiva, né? Eles são altamente concentrados. Isso eu classifiquei com base no KINAI, né? Os investimentos, para onde eles se destinavam, né? Se eu peguei no Global China Investment, com base no KINAI, fui classificando ali o destino dos investimentos. Tá? Só faltou o total ali, mas é em torno de 55 bilhões. Então, as considerações finais é que o modo de ingresso fundamentalmente 85%, majoritariamente brownfield, ou seja, eles adquirem de uma estrutura, uma empresa existente, ou seja, eu tenho que consolidar melhor esse argumento, mas em princípio eles não vão mudar muito a estrutura produtiva, né? Ou seja, porque a maior parte dos investimentos seja só adquire empresas existentes, uma pequena parte é greenfield, né? Então não é investimento novo. No âmbito dos setores, então ele é altamente concentrado no método de ingresso. Por setor também ele é absolutamente concentrado na indústria extrativa, ou seja, reforça lá o comércio, né? Indústria extrativa, minério de ferro, etc. Petróleo, com certeza. E também gás e petróleo. Bom, e uma pequena parcela na indústria de transformação, tá? Então, conclui-se que a relação comercial acaba intensificando a relação produtiva. Essa é a relação chinesa com o Brasil. Muito obrigado, Marcel. Ficou dentro do tempo, tá? Depois você vai ter tempo também para explorar aí a partir das questões. Pela nossa sequência, agora então, Lucas. Isso. Lucas, por favor. Acho que essa aqui é minha.
Isso aqui, deixa eu ver. Isso aqui está funcionando? Ah, tá. Bom dia. Meu nome é Lucas Coutinho. Eu faço mestrado na Geografia da USP. Esse trabalho ele não é o meu mestrado. Ele é um resultado de um artigo, de uma disciplina que a gente fez lá no programa. E, intitulei de Política de Estado, né, Mobilidade de Trabalho. O envio dos trabalhadores chineses para o exterior. Essa disciplina está um pouco dentro do marco teórico do materialismo histórico dialético, né? Vai discutir como que o Estado e capital mobilizam mão de obra para realizar, né, a mais-valia, lucro, realizar o capital. Existe uma boa parte do trabalho que é um esforço assim, né, no diálogo com a teoria, mas aqui eu acho que para a apresentação acho que é mais interessante a gente até ir no objeto do trabalho mesmo, que ele não é uma grande quantidade de informações, mas a informação, né, com relação a esses os trabalhadores que a China está enviando para fora, é interessante um pouco analisar o fenômeno. Então, só um pouco de, né, capital e o Estado mobilizam mão de obra, né? A China tem essa política de Estado, até mesmo como que se evidencia com relação ao controle da migração do campo para a cidade, que existe internamente na China, né? Não é livre essa movimentação. E existe uma outra política de Estado, né, com relação a mandar trabalhadores chineses para fora. E isso acontece que a China, conforme, né, vai complexizando a sua economia, eles começam também a prestar serviços especializados, como, por exemplo, construção de usina hidrelétrica na África, na Ásia, principalmente. E aí, né, num contexto que eles entram, de que já existem grandes empresas nesses setores que prestam, né? Então, em um contexto de concorrência, eles acabam, para baratear o custo desse serviço, e uma parcela considerável dessas obras é mão de obra. Então, eles oferecem, né, oferecem como uma forma de baratear, levar os trabalhadores chineses. Então, que depois, conforme isso foi ocorrendo, foi se demonstrando também quais são as consequências dessa política. Então, outro motivo, né, que eles acabam, né, alegando para defender levar a mão de obra chinesa para executar essas obras, tem a ver com custo e também com produtividade. Quando eles dizem produtividade, é que eles conseguem colocar muitos trabalhadores em uma casa, não precisa ser um padrão brasileiro, não vão deixar 10 pessoas em um quarto, né, em beliches, triliches. E o trabalhador chinês também está acostumado, digamos, a trabalhar, ter uma longa jornada de trabalho, trabalhar 12 horas ou até mais horas por dia, né? Então, eles dizem, né, acabam alegando que a produtividade é maior. Tá. Aqui é o dado, né? Mostra que esse padrão de enviar trabalhadores para o exterior, né, para prestar esses serviços, né, foi ascendendo durante a década de 2000, chegou ao máximo em 2015, chegando a 1 milhão de pessoas no exterior, né? É um grande contingente. Dentro da massa trabalhadora da China, que eu vi lá que atualmente está em 800 milhões de pessoas, isso talvez seja uma parcela minúscula, né?
Questão que, para contexto internacional, mobilizar 1 milhão de trabalhadores é bastante coisa. Né, isso é maior do que a população de muitos países. A questão é que, vamos lá, tem característica, né, para essa mão de obra, né? Vamos lá. Depois que o serviço é prestado, esses trabalhadores eles precisam retornar para o país, né? Eles não podem ficar no país, estabelecer uma família no exterior. Vamos lá. Metade questão de tipo tem 1 milhão de pessoas no exterior, mas mais ou menos o fluxo é 50% de pessoas, sei lá, 450, 500 mil pessoas acabam retornando e eles enviam 500 mil pessoas também para o exterior. Então existe um fluxo, né? E aí também vamos analisar as características. Existe um estatuto que regulamenta esse trabalho, né? Por exemplo, não pode uma empresa estrangeira aí recrutar trabalhadores chineses que têm um salário já reduzido. Não pode uma empresa brasileira querendo reduzir seu serviço e contratar na China. Isso é também uma coisa. O estatuto regula isso. Tá. Esses trabalhadores, eles ficam em alojamentos, né? Isso é uma das grandes características, né? E aí, né, tanto eles não alugam casas, né, não compram, não se estabelecem no lugar, são feitos alojamentos e eles também se alimentam nesses alojamentos, né? E passam sua folga, o dia de descanso dentro desses alojamentos. Eles falam que são pequenas Chinas que acabam se instalando, né, porque eles também ficam entre eles por conta da língua também. Então, não se gera tanto emprego, né? Na verdade, é uma quantidade reduzida de empregos que se gera no lugar. Então, existe um conflito sendo estabelecido aí, porque o lugar fica com os impactos da implementação de grandes projetos, mas não existe um aumento significativo da dinâmica econômica do lugar. Né? E ainda mais esse salário que eles pagam para os chineses, para a mão de obra, boa parte desse salário acaba retornando para dentro da China, né? Eles não acabam consumindo no lugar, ficam por um período trabalhando nessa obra e acabam retornando para a China e gastando esses recursos lá. Existe uma política de Estado para incentivar pessoas a contribuírem. A questão é que existem agências, né, e eles, né, espalhado pela China, mas existe relato também que existem agências ilegais que fazem esse recrutamento. E um dos motivos que acaba justificando o interesse do chinês ir ficar uma temporada no exterior, exercendo um trabalho que não é de grande de complexidade, é porque costuma ter um rendimento maior do que o lugar de origem deles, né? Então, uma das coisas também acaba movimentando essa mão de obra. Tá. Vamos lá. Bom, eu estava falando outra coisa interessante é que o contrato e a lei que rege esse contrato dessa mão de obra que está sendo exercida em outro país, ela é chinesa, né? Então, existem relações trabalhistas acontecendo dentro da África que são estabelecidas pelo padrão de lei dentro da China. Isso por exemplo, condições de quantidade de pessoas que ficam em um lugar, a condição de trabalho por hora, né? Por exemplo, vamos imaginar que, sei lá, o Catar, que tem relatos de que tem trabalho escravo dentro do Catar, o Brasil vai procura contratar uma empresa, e aí quem oferece o serviço mais barato é uma empresa do Catar, fazendo uma analogia, um exemplo.
e aí que eles trouxessem mão de obra escrava para construir algo no Brasil, né? Isso existe um choque do que lei que ocorre dentro do território, né? São as leis trabalhistas daquela população, né? E aí vem uma lei de fora acontecendo dentro do país. E aí o que vem acontecendo é isso, né? E para o Estado chinês é muito mais interessante que seja dessa forma. Até ali, né, o que eu já tinha comentado, que o retorno é obrigatório, então existe mais ou menos, eles acabam mobilizando 400 mil trabalhadores que acabam indo para o exterior e retornando. A capacitação dessa mão de obra é responsabilidade da empresa. Essa mão de obra, esses trabalhadores, eles passam por um processo de orientação de como são os costumes desses lugares, né, um pouco por conta do choque cultural. Então, para, sei lá, respeitar a religião, costumes, né. Interessante esse ponto do estatuto, é que os trabalhadores chineses eles não podem se envolver em política nesse outro país, né. Eles não, sei lá, o trabalhador da China comunista não pode se envolver em um movimento comunista, construir uma pauta política no exterior, né? Ele está lá pontualmente e tem que retornar, né? Não pode causar problema no país que vai exercer lá o trabalho. Tá. E, bom, outra coisa é que quem acabar estabelecendo como é que vai se dar esse trabalho, não é o trabalhador junto com a empreiteira direto que vai fazer o contrato. São as empresas de cooperação do trabalho no exterior, são agências que vão, né, fazendo as entrevistas na rua, oferecendo, que acaba estabelecendo, olha, nós temos uma quantidade tanto de trabalhadores, eles acabam negociando como será o trabalho, né? As pessoas só acabam entrando dentro da condição já estabelecida, né? Quantas horas vai trabalhar, aonde que vai ficar, não existe uma negociação trabalhador-patrão, digamos aí, né? Quem acaba exercendo esses interesses é essa agência que faz os contratos. Bom, existe, né, isso vem gerando atritos nos lugares que vem ocorrendo, né? Essa é uma reportagem, aliás, está relatando um caso que aconteceu no Vietnã, né, que eles foram construir uma usina térmica, e aí a cidade se mobilizou, tudo, e acabou aceitando, porque acreditou que haveria um impacto na economia local, criação de emprego, e não aconteceu isso, né? Aí, né, vem com o diálogo de, né, estão roubando nossos empregos, e nós aqui sofrendo com desemprego, e aí o Estado autoriza que venham trabalhadores da China, sendo que nós temos uma demanda por salário, por emprego, poderíamos estar ocupando essas vagas, né? E aí tem a questão de que o dinheiro acaba voltando, não fica no lugar. E aí até os políticos da região acabam contestando, entrando no Estado, para contestar tanto as condições de trabalho, para fazer uma pressão sobre a empresa, e as características dos contratos, né, que eu disse que são leis trabalhistas de outro Estado, né, de outro país, sendo exercidas dentro do próprio território. Então, isso também pode ser passível de ser questionado, né? Bom, esse é um fenômeno que a gente vê que ele ascendeu durante a década de 2000, mas questão que a gente vai procurando atualizar esse debate, a gente vê que está mudando, né? E por que está mudando? Porque o custo da mão de obra chinesa está ficando mais caro, né? Recentemente, até trouxe o dado aqui, né? Já está um trabalhador, né, o custo do salário mínimo médio de um trabalhador chinês já está mais caro do que o brasileiro, né? Então, já um contexto, não é já de hoje, mas mesmo que o trabalhador lá ainda fosse mais caro, ainda assim vale a pena por questões de infraestrutura, né? Tem muito suporte dentro da China. Só que, sim, conforme vai ficando cada vez mais caro a mão de obra chinesa,
vai tendo uma mudança estrutural do sistema, porque boa parte da razão das empresas irem produzir na China é a questão do custo da mão de obra, né? Era mais barato produzir dentro da China. A partir do momento que isso vai deixando de ser, o capital vai começar a fugir da China e vai para outros lugares, né? Ali no oeste, no sudeste asiático, né? Tem Vietnã, Laos, já tem mãos de obra que são mais baratas, né? E já existe um movimento de empresas estarem saindo da China. Eu imagino que esse é um dos grandes momentos assim, né, das encruzilhadas para esse crescimento exponencial que a gente vem assistindo da economia chinesa. Acho que no momento que eles encostam nesse limite entre que a mão de obra chinesa começa a ficar mais cara do que outras mãos de obras, pela natureza do capital, ela não vai conseguir continuar ascendendo, né? Não vai ser o lugar preferencialmente para as empresas produzirem, né? Então, isso muda estruturalmente a economia chinesa, e por isso que o fenômeno também de ficar enviando trabalhadores para fora muda a tendência, né? Então começa a ficar mais interessante produzir com os trabalhadores dos países mesmo, que oferecem uma mão de obra mais barata, do que ficar enviando os chineses, né? Isso que aí tem a questão da produtividade, os não podem se organizar em sindicatos, tem várias questões, mas então é um fenômeno que ele aconteceu, mas então por conta dessas razões ele já vem sofrendo transformações. É um debate mais é uma pista aí, né, do fenômeno, de como que está a força de trabalho na China hoje. E é esse que esse dado e esse trabalho vem dialogar. É isso. Obrigado, Lucas. Eu passo agora a Calorim. Bom, gente, bom dia, boa tarde, já não sei mais. Eu sou a Carol, a primeira Carol. Nós somos em 4, na verdade, trabalhando nisso. Somos eu, a Carol, que hoje está no DPCT, o Guilherme, que também está no DPCT, e o professor Diegues, que foi o meu orientador no mestrado. Então, esse trabalho, na verdade, ele é um desdobramento da dissertação de mestrado, porque naquele momento a gente não tinha conseguido achar uma metodologia que conseguisse dar robustez para as nossas conclusões. E daí esse ano a gente conseguiu, e é por isso que estou apresentando essa parte. A outra parte a gente apresentou no Enem, né, e o nosso problema de pesquisa ele justamente gira em torno da questão se é o fim da China barata. E daí a gente fechou em 2 campos assim, de análise. O primeiro é que seria uma via que seria a sofisticação das exportações chinesas. Então, a China estaria se especializando justamente na produção e exportação de bens mais sofisticados e bens de maior qualidade. Então, o preço realmente seria maior. E estaria diminuindo ali a sua participação nos bens intensivos em trabalho, que é justamente o que sempre foi conhecido, né, a produção chinesa. Brinquedo, têxtil, enfim. E até pela questão de aumento de salário, que é justamente essa questão que foi abordada agora. Eu não tenho. Tá, e daí como que a gente resolveu fazer isso? Então, é observar as mudanças na evolução dos salários na China e o seu impacto na produção, no comércio e no consumo do país. Então, primeiro a gente faz uma revisão no que os autores abordam sobre isso, o que eles falam. Depois, algumas análises de indicadores, então uma análise mais descritiva. E, finalmente, a construção de indicadores de preço dos bens exportados nessa categoria de trabalho, que essa é a grande contribuição da metodologia. Então, e por que estudar isso, né? Assim como até foi mencionado, existe um questionamento da competitividade chinesa. A China está ficando mais cara e agora ela vai deixar de produzir esse tipo de bem. Esses investimentos vão se deslocar para outros países asiáticos e a China vai perder essa vantagem competitiva que ela teve aí ao longo do tempo, e até foi uma das razões que as empresas, especialmente as americanas, foram investir na China. Então, esses são os questionamentos. Tá, para onde o investimento está se deslocando? Existe uma transformação da sociedade para uma sociedade de consumo?
Então, acredito que a maior contribuição nossa, né, tem algumas ali, mas eu acho que a grande contribuição é justamente essa questão metodológica, que eu vou falar um pouquinho depois de preço, que a gente faz a divisão por tecnologia. Inclusive, no trabalho que eu apresentei no Enem, quando a gente fala de sofisticação, a gente faz ali segundo categorias tecnológicas. Então, nesse tipo de metodologia, isso não tinha sido feito. Então, é uma contribuição do trabalho e até para ir além só das discussões de indicadores e fazer uma análise conjunta, revisão teórica, entender o movimento da China, que é um movimento específico, vou falar um pouquinho sobre, os indicadores e também essa metodologia de preços. Tá, então, por que os salários aumentam, né? No caso chinês específico? Tem alguns pontos que a gente aborda. Então, são mudanças demográficas, que eu vou falar um pouquinho. Tem mudanças no mercado de trabalho e também tem uma atuação do Estado. Isso que é o grande diferencial da China nesse sentido, que os salários eles não são só determinados pelo mercado, mas principalmente por uma ação ativa do Estado nesse sentido. Então, quais são as mudanças demográficas? Então, até 1950, tinha uma política de incentivo ao nascimento de pessoas, né? Então, isso foi até a questão, depois disso, eles desenvolveram essa política populacional no intuito de diminuir, mas mesmo assim ainda era crescente o número de pessoas, quando finalmente, após as reformas da década de 70, foi instalada a política do filho único. E quais foram as consequências? Um crescimento mais lento da força de trabalho, o declínio da população a partir de 2050, representando 62%, né, a força de trabalho. E isso tem uma pressão muito forte sobre o preço, né, o preço da mão de obra e os salários. Outro ponto, que é o sistema de migração, que na China todos nascem com... Eles têm um certificado, que é o Hukou. Não sei se é assim que pronuncia, acho que sim. E tem moradores rurais e moradores urbanos, e não existe uma livre migração rural e urbana, enfim. Por quê? Porque os moradores, quando eles estão no campo e eles querem migrar para as cidades, eles não têm os mesmos benefícios que os moradores que já são ali da cidade. Então, existe esse empecilho. Apesar de que algumas províncias têm bastante autonomia, né? A gente sabe que o governo chinês dá bastante autonomia para decisões locais, tem algumas províncias, como a de Chengdu, que já passaram a liberar. Todos os direitos são iguais nessa questão migratória, mas não existe uma diretriz do governo central em relação a isso. Então, isso também exerce um ponto muito forte em relação aos salários. E as mudanças no mercado de trabalho. Então, até 1980, não existia o mercado de trabalho como a gente conhece. Na verdade, o Estado alocava as pessoas e tudo acontecia. Os salários eram igualitários, não existia a forma como a gente conhece aqui. E a partir de 1986 que eles começaram a colocar contratos de curto prazo para as estatais e as pessoas passaram a lidar com a possibilidade de não emprego, o que não existia antes. Tá? E a partir de 1988, os salários do setor público passam a ter a questão do desempenho. Então, como a empresa performa, isso vai variar, vai fazer com que varie os salários. 1992, as empresas estatais têm autonomia para a decisão dos salários, então elas não tinham antes, e começa realmente o maior fluxo de empresas privadas. Os salários eles passam, nesse momento, realmente a ter uma maior conexão com a produtividade, o que não poderia ser dito muito claramente antes disso. E, finalmente, em 2004, assim, já se falava um pouco antes da questão do salário mínimo, mas em 2004 passam a ser estabelecidas regras junto a isso. Então, pode-se ver que existe realmente um movimento, ali, uma evolução do papel do Estado na determinação dos salários. E daí vem a questão da grande discussão, né, da produtividade versus o aumento de salário. Tem alguns autores que falam que não, que a produtividade cresceu muito mais que o salário, que isso realmente não é empecilho. Tem outros autores que falam que não, que a partir dos anos 2000 os salários cresceram muito mais que a produtividade e que isso realmente poderia ser um entrave para a competitividade chinesa. E daí o que a gente começa a olhar, né? A gente vê que realmente tem uma escalada ali do salário médio na China, em todos os setores. Então, a gente pegou ali a partir do ano de 2003. Tá? Esses dados, gente, são todos em relação... A gente usou as bases de dados do China Statistical Yearbook e também dados da UNIDO, tá?
Para os anos que não tem depois é porque a gente não tinha a separação dos setores, então a gente não conseguiu, por exemplo, fazer toda a segmentação ali por tecnologia. E o que a gente vê? Que tem um crescimento em todos, né? Nesse caso aqui, principalmente na categoria intensiva em recursos naturais, só que se você olha em números absolutos, os maiores valores de salário são nas categorias baseadas em ciência e diferenciados, que são os bens mais sofisticados. Então, realmente mostra que essa mudança da produção chinesa tem um impacto direto ali no salário. Então, todo o processo de catching up, ele vai influenciar nisso, juntamente com a ação do Estado, que eu vou falar um pouquinho depois. Então, a gente olha o aumento do emprego também é muito grande, principalmente, que eu gosto de frisar ali, que é o vermelhinho, que é a categoria baseada em ciência, que também mostra o esforço em investir em inovação e realmente deslocar os investimentos, a produção para os setores mais sofisticados. Aqui que a gente vê, esse gráfico eu gosto bastante dele, que tem ali no clarinho os setores de alta capacidade de agregar valor e o mais escurinho setores com baixa capacidade de agregar valor. E quando a gente olha a evolução do emprego ali nos anos 2000, tem uma inversão. Passam a crescer mais em setores com alta capacidade de agregar valor na economia, que a gente considera setores baseados em escala, diferenciados e baseados em ciência. E quando a gente olha o crescimento da produtividade, ali, gente, só está até 2007, porque tanto na base da Unido quanto no China Statistical Yearbook, só tem essa segmentação mais detalhada de setores até 2007. Depois é tudo manufatura. Então, daí fica difícil da gente conseguir fazer essa análise, né? Mas, para o valor bruto da produção, ainda tem. O que a gente vê é que, até 2007, o aumento dos salários, eles realmente estão acompanhando ali o aumento da produtividade. Depois, ali, quando a gente olha o valor bruto da produção, realmente o aumento dos salários, ele é maior. Nossa, o que aconteceu ali? Daí, gente... gráfico, não sei o que aconteceu, porque ele foi se deslocar para esse... Gente, desculpa, esse gráfico, não sei o que aconteceu ali. E o que a gente vê, qual que é a outra mudança que está muito em voga ali na China, que é a ideia de transformar a sociedade chinesa em uma sociedade voltada para o consumo. Então, a partir do plano quinquenal de 2006 a 2010, tem esse fortalecimento dessa ideia, que eles querem fazer com que a sociedade chinesa seja mais harmoniosa entre investimento e consumo. Tem um forte processo de urbanização constante ainda, até poucos anos atrás, a maior parte e eu falo poucos anos, tipo anos 2000, ali, 2010, a maior parte da população vivia no campo, não nas cidades. Tem mudanças de hábito alimentar, então, quando a gente vê que está justamente relacionado ao processo de urbanização, o grande consumo de produtos, principalmente de carne, de leite, tudo isso tem uma influência muito grande. E duas estratégias são muito bacanas, que é a China Plus One, que é o esforço de manter essas empresas, que a princípio foram para ter custos menores, para usufruir de uma mão de obra barata. A ideia da China é que elas tenham, manter essas empresas lá justamente pelo mercado consumidor. Então, mesmo que os salários subam, elas vão ficar lá para atender mais de 1 bilhão de pessoas. Essa é a ideia. Então, por isso, atuar no aumento dos salários, para justamente tornar esse mercado um grande mercado consumidor. E isso também está ligado ao outro ponto, que é a inovação ligada ao mercado interno. Então, o China Manufacture 2025 está ligado a isso, é gerar a inovação voltada para as demandas do mercado chinês, e não somente depender de outros atores, de empresas que vão gerar inovação ali. Eles entendem que, se eles não gerarem, ninguém vai gerar isso para eles. E isso vem justamente pelo fomento do mercado interno. E daí, puxando um pouquinho disso, quando a gente vê, né, a proporção do incremento de cada componente para o crescimento do PIB, a gente já vê ali uma composição importante do consumo. E o que a gente olha aqui, os salários? Aqui eu separei por tipo de empresa, e a gente observa que as empresas estatais, que elas estão ali, é o azulzinho e o vermelhinho, são as que apresentam o maior aumento de salário. Então, assim, isso realmente mostra a intenção do Estado, das empresas estatais, atuarem na política salarial. E quando a gente até comenta essa questão do deslocamento do investimento, né, realmente, a China tem um aumento de salários muito superior aos seus vizinhos. Mas, pensando nessa estratégia do China Plus One, essa que é a ideia, manter ali essas empresas como se fossem uma matriz,
né? Não é uma matriz, mas assim, que essas empresas que são muito intensivas em trabalho, elas vão operar em algumas etapas da sua produção, que elas conseguem fragmentar em outros países, mas elas vão manter ainda uma parte das suas operações na China. E daí, o que a gente faz com essa metodologia? Como que a gente analisou? A ideia era olhar se esse aumento de salário ele tinha impacto nos preços dos bens exportados e no volume. Então, por exemplo, beleza, entendi que a China tem esse aumento salarial, mas isso de fato está interferindo na produção dela, no comércio que ela tem com os outros países? Nossa, meu Deus. E a gente usou a base de dados do Comtrade. Usamos 29 exportadores, os 29 mais importantes, para o ano de 2017 e 2001, para a gente comparar, tá? O mesmo grupo ele é usado nos 2 anos, e a gente utiliza grupos diferentes dos maiores importadores, tá? Todos os dados são a 6 dígitos. Então, qual que é a ideia da metodologia? Que ela vai pegar esse determinado produto a 6 dígitos e ela vai fazer uma comparação com todos aqueles países que exportam aquele mesmo produto. Então, é no nível mais desagregado que a gente conseguiu. Que daí a gente chega na metodologia, que é do Hillmans e Clennell, que é de margem intensiva e extensiva. A intensiva está ligada ao volume. Falei extensiva, desculpa, gente. A intensiva está ligada ao volume e a de qualidade está ligada ao preço. Então, a ideia é que você tenha o preço desses bens que são negociados ali no comércio. E o que a gente tem de resultado? Isso daqui é para o ano de 2001. Nossa, o que aconteceu com o gráfico? Gente, enfim, eu não sei, aparecem os países aqui geralmente, não sei o que aconteceu na mudança, mas a China é aquela bolinha ali em cima, sozinha. Então, o que a gente tem? Aqui nesse eixo, na vertical, tem o volume, e aqui embaixo, na horizontal, é o preço. A China, ela vai exportar grandes volumes, e como vocês podem ver, com o menor preço de todos os países. Isso para o ano de 2001. Para o ano de 2017, ela é aquele pontinho ali sozinho. Então, o que a gente vê? Que ela aumentou o seu preço, então ela tem um nível de qualidade, segundo a metodologia do Hillmans e Clennell, maior. Só que ela está exportando um volume maior do que no ano de 2001, muito longe de todos os outros países, enquanto no esquema anterior, a gente via que os países eles estavam mais dispersos, né? Alguns com um preço menor. Todos eles se aglutinam num preço um pouquinho maior, enquanto a China cresce em preço, mas o volume dela é muito maior. Então, a gente vê que, ao longo de todos esses anos, apesar desse aumento dos salários, isso não teve um impacto na questão do comércio. Ela continua exportando até um volume maior do que antes para bens intensivos em trabalho. E é isso, as minhas conclusões é que realmente tem um aumento significativo, só que o que a gente gosta de frisar é que realmente tem uma intenção, isso não é aleatório. O Estado age e existe essa mistura entre empresas que são privadas e empresas estatais, e que, apesar desse aumento salarial ter sido significativo e em alguns momentos, menor do que a produtividade, não existe uma perda de competitividade dos produtos nessa categoria para a China. É isso. Obrigado, Caroline. Também se ateve aqui ao tempo, todo mundo aqui na mesa, o que dá mais espaço para a gente fazer a nossa discussão agora. Eu queria, só na figura aqui de comentarista, fazer algumas inserções e depois eu abro a palavra para a audiência. Tá? Marcel, bom, primeiro eu queria elogiar aí a qualidade de todas as apresentações. A gente vê que nem todos os trabalhos estão finalizados, são pesquisas que ainda tem também, podem ser desenvolvidas. Então, entendo algum desses comentários como contribuições aí para o desenvolvimento do trabalho. Tá? Bastante interessante o trabalho que você está apresentando, Marcel, e a ideia de pensar aí o impacto da China sobre as mudanças estruturais, né, na economia brasileira. Esse é um tema bastante relevante. Né? Eu queria só saber, basicamente, 2 questões aqui, se serão ou não incorporadas ao trabalho. Né? Quando você fala desse impacto, você mediu muito pelo comércio e tentou entender como o comércio, de alguma maneira, tem afetado a estrutura. Tá? A gente pode olhar também um pouco do outro ponto, que é ver como a estrutura vai afetando o comércio, né? Até dentro de uma visão um pouco mais estruturalista. Tá? Mas a minha questão a China,
também pode estar afetando esse comércio, acho que de dois outros fatores que eu julgo importantes. Quer dizer, de um lado, você mesmo mostra o volume crescente de comércio, no caso do Brasil com a China é um superávit brasileiro, ainda que o superávit, como você mostra, bastante assimétrico no que se exporta e no que se importa. Nós somos exportadores de commodities para a China, importadores de bens industriais. E, ao mesmo tempo, você chama atenção para uma entrada muito substantiva aí de investimento. O acumulado, se eu tomei nota aqui certo, você me corrija, de IDE no período 2010-2017, algo em torno de 55 bilhões. Então, quando eu olho seja pela conta corrente ali, eu olho pela conta capital financeiro, há uma certa pressão também aí, nessa relação com a China, que pode provocar o que é, na literatura, vista como um dos problemas importantes, que é essa pressão vindo via balanço de pagamento sobre o câmbio e, portanto, sobre a competitividade. Até que ponto o trabalho vai tentar também analisar essa pesquisa, o efeito desses fluxos, tanto comerciais quanto financeiros, sobre a taxa de câmbio e, portanto, sobre a competitividade e o fluxo, a qualidade do fluxo do que se importa e do que exporta. Essa é uma primeira questão que eu queria te ouvir. Uma segunda, que me parece também muito relevante, no que você apontou ali, é o fato, quando você mostra essa mudança significativa no comércio internacional de bens intermediários, de bens finais para bens intermediários, dentro da formação e das cadeias globais de valor. E se a gente olha para a indústria brasileira, 70% do produto industrial brasileiro está em cima de bens intermediários. Não estou colocando as commodities, não estou falando dos bens intermediários industriais. E esses bens intermediários é onde você tem tido um aumento muito substantivo do coeficiente importado, onde a China tem uma participação muito significativa. Então, até que ponto isso também não tem afetado essa estrutura, tanto do ponto de vista de um barateamento da produção, mas, sobretudo, do ponto de vista aí dos encadeamentos, da estrutura, do grau de integração aí, dessa estrutura industrial, do tecido industrial brasileiro, por conta dessas importações, e o que, ao mesmo tempo, significa aí uma agregação menor de valor. E só para fechar, que é outra questão que também parece relevante, se vocês têm o objetivo aqui de também tratar um outro fator que a China afetou muito, ou tem afetado muito a indústria brasileira, que é o fato de ter, na verdade, se inserido, ter uma inserção muito agressiva nos principais mercados de exportação de bens industriais brasileiros. Esse é o caso típico da América Latina. A inserção da China na América Latina tomou o mercado. Hoje a presença, aliás, chinesa em bens industriais dentro da América Latina, inclusive dentro do Mercosul, é superior, numa gama muito ampla de setores, ao próprio inserção brasileira. Então, acho que são fatores aí que talvez complementasse a tua análise, no sentido de entender o impacto da China sobre a estrutura produtiva brasileira. Lucas, também vi que o teu trabalho está bastante exploratório, mas um tema muito relevante, que eu gostaria de te provocar aqui no bom sentido. Quando você fala dessa política de Estado, entendi qual que é o teu referencial teórico, por isso, mais do que nunca, é também importante, mas se nós podemos generalizar essa política para uma gama muito ampla de países. Você ali na referência citou o Vietnã e um ou outro país do Oriente Médio. Queria entender se essa é uma política que pode ser entendida como uma política generalizada, até porque, se a gente olha hoje no cenário internacional, a China já se não é a maior investidora global, ela certamente está entre os 2, 3 maiores investidores. Então, ela está no mundo inteiro, isso são investimentos. A minha pergunta é se essa política consegue ser adotada no Brasil, consegue ser adotada nos Estados Unidos, consegue ser adotada na Europa, da mesma maneira que você citou aqueles exemplos ali de Vietnã e África. Essa acho que é uma questão importante para a gente tentar entender. Até porque o número que você cita, eu concordo que 1 milhão, em termos de logística, de você transportar para fora, não é pequeno, mas ainda assim perto, realmente de uma PEA, de uma
população econômica ativa é de 800 milhões, e mesmo diante desses volumes de investimento hoje que a China vem realizando, me parece que talvez nós estejamos diante de tratar também aqui das especificidades, de uma certa heterogeneidade, inclusive institucional, dentro desses países. Quando eu faço um investimento desse, vou construir uma obra, há contratos específicos, esses contratos são aceitos em todos os países, porque eu imagino que não seja esse o caso, e se houvesse essa estratégia, essa tentativa, certamente isso provocaria conflitos importantes jurídicos junto às instituições, seja sindicatos, governos ou todas outras instituições. Então, não estou dizendo que não seja importante, mas talvez saber o quanto esse fenômeno é mais localizado do que generalizado. É essa a questão que eu queria te ouvir. Tá? Caroline, também uma apresentação muito instigante, muito interessante. A pergunta vai ser aquela base que talvez a gente já tenha até conversado. Esse é um tema que realmente gera uma controvérsia importante na própria literatura, até que ponto acabou a China barata. Gostei muito da metodologia que vocês estão trabalhando e avançando pouco a pouco, e trazendo contribuições realmente significativas. A minha pergunta aí do ponto de vista estruturalista também, até que ponto a gente às vezes não força um pouco olhando para a competitividade apenas para salários, os custos salariais. O caso chinês é um caso paradigmático, eu reconheço, mas acho que esse fenômeno é um fenômeno anterior. Mas há outros fatores hoje que jogam um peso tão importante na formação de preços. Não vou nem entrar na questão da financiarização, de financiarizar os preços industriais ou de commodities, mas eu diria, por exemplo, a questão cambial. Quer dizer, como é que nós vamos tratar a questão cambial aqui? Gosto muito do esforço ali de comparar a produtividade com salários, mas o câmbio joga um papel decisivo. Você, quando falou ali também daqueles volumes espetaculares, a escala é um outro fator bastante relevante quando a gente quer pensar a questão dos preços e desses custos. Então, de repente, avaliar a partir, pensando esses três vetores muito interessantes, o controle demográfico, da mudança na estrutura produtiva em direção a bens mais intensivos em tecnologia, e mesmo olhar para o vetor de crescimento, que também é controverso, você sabe disso, se afinal de contas há uma política deliberada ou não de tentar fazer do consumo esse vetor de crescimento. Quer dizer, concordo, é uma metodologia bastante interessante. O que me preocupa um pouco é se não é um excesso do objeto, de atribuir esse objeto, um custo salarial, um papel relevante demais na determinação da competitividade num sistema produtivo hoje, que é o maior sistema produtivo do mundo. Até que ponto os salários, dada essa própria complexidade que é as relações internas, as relações com a região, as relações internacionais. Era basicamente isso que eu queria te ouvir. E abro a palavra para a plateia. Ali em cima. Boa tarde a todos, eu sou o João, sou do programa de pós-graduação em Economia Política Internacional da UFRJ e do Laboratório de Estudos em Economia Política da China, LabChina, coordenado pela professora Isabela Nogueira. Bem, em primeiro lugar, eu queria parabenizar aos apresentadores e também a organização por fazer, na minha opinião, uma mesa que se amarra tão bem, Eu acho que as três apresentações, por mais que estivessem focadas em aspectos diferentes, elas estão bem conectadas. E eu quero fazer um pouco dessa conexão na minha pergunta, que vai ser para a Carol, na verdade. Um pouco na direção contrária do que o professor sugeriu, eu queria saber de você em que medida você acha que o fato da China ter feito não só uma política de efetivamente a melhora do salário mínimo, tentativa de criação de uma espécie de estado de bem-estar social, se é que se pode dizer nisso, no país, ela também, para incentivar justamente o consumo e tal, ela também não fez uma política que você chega a mencionar até, de ascensão nas cadeias globais de valor, por isso a conexão com o trabalho, que, em alguma medida, atenua o papel que o salário tem sobre as suas exportações, na medida em que ela passa a crescer
nas cadeias globais e ficar responsável por exportação de componentes e por partes do processo produtivo de cada vez maior valor agregado, na qual o salário desempenha, de fato, um papel secundário na formação dos preços. Obrigado. Obrigado, João. João, né? João? Célio, por favor. E o Henrique. Bom, rapidamente algumas sugestões e dúvidas também. Marcel, acho que seria interessante, além de pensar um pouco essa inversão que o Fernando comentou, né, de como o investimento afeta, né, o comércio, olhar um pouco a base de dados do monitor de investimento estrangeiro da rede latino-americana, que o Henrique coordena, porque ele tem um esforço, muitos desses investimentos que aparecem na base da Heritage Foundation são anúncios que muitas vezes não se concretizam, né? Então tem, enfim, ali na base tem um esforço de checar, né, o quanto foi de fato realizado, etc. e tal. É importante analisar, embora o valor total que você deu realmente esteja relativamente próximo, tá? Mas tem uma diferença para menos que acho que é importante olhar. Tá? Porque é isso, né? Você pega anúncio e às vezes aquele anúncio não se concretiza, tá? E a rede, portanto, tem um efeito de tem um esforço de fazer uma checagem, tá? Para ver se realmente aconteceu. Então acho que é importante olhar isso aí, tá? Eu sugeriria também você subdividir um pouco os períodos, porque tem uma mudança interessante, mesmo que seja um período curto, 2010, 2017, tá? Na distribuição setorial. Tá? Se você olhar subperíodos, você vai perceber já essa alteração, digamos assim. Tá? Para o... Desculpa. Lucas. É um pouco essa ideia de olhar um pouquinho também, quer dizer, o impacto que os projetos de prestação de serviço via infraestrutura, tá? O quanto que eles pesam nesse total aí, porque aí realmente são projetos fechados, né? E tem uma dimensão, digamos assim, um pouco diferente de uma migração internacional de trabalho, enfim, em outros setores, em um investimento direto, por exemplo, de mais longo prazo, né? Que aí realmente é um projeto que, né, a empresa chinesa, né, via essas empresas de contratação de mão de obra, vai lá, né, oferece um serviço, certo? E depois vai embora, né? Por exemplo, aqui na Pulinhão de Belo Monte, né, que foi uma empresa chinesa, e algumas empresas chinesas que prestaram serviço para a State Grid, né, para fazer o linhão, era um pouco isso, né? Elas vinham, faziam algumas atividades, né, e depois iam embora, né? Então, separar um pouco, talvez para o setor, ajude você a olhar um pouco os efeitos. Tá? E, Carol, é uma dúvida, tá? A forma como você agregou os setores, eu vi que vocês trabalharam, né, com a classificação de intensidade tecnológica ao final, não de intensidade, mas enfim, aquela, né, classificação mista, mas a forma como você agrega para o setor, ele pode te dar um resultado final, né, muito diferente, né? Então eu queria saber se vocês pegaram o setor como um todo e pegaram, né, preço e quantidade de todos os setores como agregado, ou se vocês pegaram segmento por segmento e depois agregaram a partir dos segmentos e para chegar na média do digamos assim, do setor trabalho, intensivo de trabalho. Muy interesante. Ayer yo me permití en general y tal vez en abstracto plantear la importancia de integrarse a las discusiones existentes, ¿no? Un par de comentarios, ¿no? El primer trabajo sobre Marcel, muy interesante, pero yo creo que sería muy importante integrarse a los debates existentes en Brasil y en América Latina, ¿no? Celio es ahí muy diplomático, yo menos. El banco de datos del Heritage Foundation es pésimo, es de pésima calidad, ¿no? Es decir, tiene información de peras, manzanas, plátanos y juntan todo y dicen que eso es inversión extranjera directa, ¿no? Ahí hay trabajos de Celio, de mucha gente en Brasil,
documentos que salieron hace muy poco que buscan transacción por transacción de registrar y medir la inversión realizada China en Brasil. Las diferencias son enormes, ¿no? Yo sugeriría leer lo que se ha hecho en Brasil y en América Latina, porque entre otras cosas tú vas a tener acceso a información de inversión extranjera directa, empleo, ¿no?, por transacción, y verás una dramática caída, no de 5%, sino que de 90% de la inversión extranjera directa china en Brasil en los últimos 2 años. Entonces llegas a conclusiones muy diferentes. En fin, un comentario. 2, claro, si quieres usar el concepto este que está tan de moda de las cadenas globales de valor, a ver, hay intenciones de hacer un análisis de la cadena global de valor de la soya, de la minería, de carnes, etcétera. Ese es el reto, de no decir las cadenas globales de valor y el valor es bajo o alto, sino que ver segmentos de cadenas globales de valor, empresas, retos tecnológicos, proveedores, clientes, etcétera. Yo no sé si en Brasil hay alguna discusión puntual y concreta sobre eso, me parece que es crítica. Tecnología, empleos, financiamiento, proveedores, clientes, debates duros con China. ¿Cómo hacemos en Brasil para incrementar el valor agregado? Cosa que en la contraparte china probablemente no les guste mucho, ¿no? Y uno llega a una conclusión, si uno revisa la bibliografía existente en Brasil, pero lo pongo a tu opinión, diferente de causa y efecto a la última tuya, que donde dices que el comercio profundiza la estructura productiva a través de la inversión china, ¿no? Es decir, el comercio es muy antes que la inversión china en Brasil, y pareciera más bien que la inversión profundiza el patrón comercial en la relación Brasil-China, ¿no? En fin, preguntas. Sobre el segundo tema, hay un trabajo reciente, 2017-2018, de la OIT, donde participó también Celio, con resultados muy diferentes a MOFCOM. La inversión la información de MOFCOM es muy limitada, hay que ser más críticos. Según esta información, 2000-2018, China generó en América Latina 2 millones de empleos, ¿no? Solo en América Latina, ojo, no todos de chinos, la gran mayoría latinoamericanos. Ahí hay estudios por países, para Brasil, Chile, México, entre otros, que habría que revisar por sector, con temas de salarios, con temas de calidad del empleo generado, desplazado, etcétera. Creo que te interesará mucho, ¿no? Y sobre el último tema, yo creo que es un tema muy relevante, muy interesante, pero claro, eso hay que actualizarlo con información al 2018. Porque si te quedas en 2010, pues todo el escalamiento y upgrading tecnológico, también salarial en Brasil, yo digo en China, mucho de eso se pierde, ¿no? 2010, pues estás hablando de una China que todavía era barata probablemente. Entonces, si en 2010 no era barata, pues imagínate en 2019. Esa información existe. El National Bureau of Statistics ofrece esa información y hay colegas chinos de un grupo de universidades que vienen trabajando sobre ese tema con mucho detalle. Hay que integrarse, ¿no? Gracias. Bom, deixa eu parabenizar vocês pelo estudo e compartilhar que às vezes é difícil não ter bibliografia, muito material de consulta. Fico até feliz de ver colegas cariocas aqui que trabalham com a Isabela Nogueira. Eu sou Reinaldo Mar, eu sou sócio do Tosini Freire, eu lido com investimentos chineses quase exclusivamente há uns 20 anos. Sou diretor também do Conselho Empresarial Brasil-China. E se eu puder agregar, eu queria agregar até as palavras do professor, para você colocar alguns filtros aí quando você fala de investimento.
né, olhar realmente esse período, assim, se você pudesse distinguir, principalmente para a questão de Brasil, o que é greenfield, o que é brownfield, o que é projeto de construção nova, o que já tem, e depois você passar o olho para ver o quanto disso foi comprado das construtoras, ou seja, o quanto disso é lava-jato asset, quanto disso são ativos que foram vendidos pelas construtoras em função das investigações, das consequências que tiveram, você pode ter algumas surpresas para ver que algum comportamento pode seguir uma linha, né, estratégica chinesa, algum comportamento de oportunidade de mercado. Então, assim, vale você talvez olhar um pouco disso. O que tange ao mercado de trabalho para fora, eu acompanhei todo esse histórico. Né? Em 2004, os chineses vinham aqui pedir a proposta de que era abrir empresa, auxílio nos contratos e 5 mil vistos. Né? Hoje o chinês não faz mais isso. Ele já aprendeu as duras penas que no Brasil isso não passa. Quando ele vem fazer um EPC, Engineering, Procurement and Construction, ele fica com Engineering, fica com Procurement, de equipamentos que vai comprar na China, e o Construction ele já subcontrata uma empreiteira pequena aqui no Brasil. Né? A maioria dos países vai adotar a sua legislação local, não vai permitir que o chinês aplique, né? Algumas exceções. Eu soube de um caso da Venezuela de um acordo em que projetos em que tivesse financiamento chinês não se aplicava a lei trabalhista venezuelano. Eu cheguei a quase brigar com o acadêmico venezuelano como pode isso, né? Mas na maior parte dos casos você aplica a lei local. Né? Alojamento no local, por exemplo, no Brasil, isso já é sinônimo de análogo a escravo. Né? Então você não poderia ter isso. Então acho que no Brasil já mudou um pouco esse cenário. Né? E, de novo, todos esses exemplos que você tinha, eu posso te trazer uns 50 aqui no Brasil, de MP, Ministério Público do Trabalho, todo mundo caindo em cima brigando. E para Carol, eu acho que isso super interessante e é difícil você achar um filtro, né? Uma fórmula de você analisar. Acho que você escolheu uma, olha, eu vou usar essa e vamos. Né? Eu acho super bacana. Eu acho que um ponto que vale olhar é assim, alguma das migrações de indústria da China para fora da China se contam não só pelo custo de mão de obra e trabalho, por questões ambientais. Né? A China travou a questão ambiental, a indústria extremamente poluentes, né? A indústria têxtil, fabril, extremamente poluente. Então, olha, não, aqui não, você não pode ter mais. Né? Então, assim, ó, um pouco tem uma variação ali. E uma coisa interessante, talvez, para olhar, seja a gente olha de fora a China como um todo. Né? A China é um bloco só. E a China, eles se dividem em first tier, second tier, third tier city. Né? E cada uma tem um padrão de salário diferente. Na minha análise, por exemplo, a rota da seda, que você tem as ferrovias que vão estar ligando do interior da China para a Europa, mais rápido que as vias marítimas, são para desenvolver as áreas do interior da China que, né, estão deslocadas. Então, assim, são third-tier cities que têm um salário muito menor que nas cidades costeiras chinesas e muitos dos polos fabril já estão se mudando para lá, porque você começa a ter outra rota para mudar e você desenvolve a China, né, de uma forma mais homogênea. E, por último, é a provocação do 2025. Né? O quanto a China quer deixar de ser o polo fabril e, de repente, olha, não, está ficando caro, eu vou botar robô. Né? Então, é um pouco disso. Obrigado. Vou fazer uma rodada de resposta aqui. Vamos manter a ordem. Bom, inicialmente, muito obrigado pelas sugestões, são muito válidas, né? Sempre contribui para o avanço da pesquisa. Eu acho que a questão do tempo, eu pequei, não apresentei o método, assim, conforme vou fazer, né? Na verdade, eu pretendo, assim, o corte temporal é 2000 a 2010, analisar a evolução do fluxo comercial. E depois de 10 a 17, aí sim ver os investimentos, né? Mapear os investimentos efetivamente, para ver se há uma relação entre esse comportamento. Assim, para ver o quê? Para ver se... É claro que a questão da mudança estrutural, principalmente no que tange a indústria de transformação, no início do estudo eu queria falar de desindustrialização e tal, mas eu fui afunilando, porque é muita coisa que não dá conta, né? Tem que ir fechando o leque do estudo. Claro que a mudança estrutural começou em 85, então evidentemente que a China não foi responsável. Ela pode ter intensificado esse processo, então era isso que eu queria ver se efetivamente foi. O superávit, realmente, a gente tem um superávit em termos monetários, né, e um déficit por valor agregado com a China, né, significativo. A questão do câmbio, realmente, eu não incorporei na pesquisa, posso incorporar, eu queria só ver o fluxo comercial e de investimentos. Né.
Em relação assim, às importações, pelo que eu pude depreender, de 2000 a 2010 tinha um caráter assim complementar das importações chinesas no Brasil. Depois elas passaram a ter ao concorrente, que daí prejudicou, né, a indústria em si. A base de dados realmente é o complicado, né? Eu acessar a rede ali, eu uso o Centro Empresarial China-Brasil também, mas esse é um trabalho que a gente tem que ver o investimento e ver se ele verificou, se ele efetivamente foi realizado, né? Porque muitas vezes ele é anunciado, mas não se realiza. Isso é um problema. Por isso até peguei só uma fonte, né? Mas tem que ampliar. E realmente acho que era isso, a mudança estrutural, a ideia é ver se a China, de que modo ela intensificou essa mudança estrutural, né? Essa é a ideia. Tá. Um pouquinho só antes, Lucas, eu acho que é uma questão importante, metodológica, em relação ao investimento. O Banco Central já está utilizando o balanço de pagamentos, o M6, né, que seria a nova metodologia proposta pelo FMI. Ali você tem diferenças importantes, inclusive ele abre hoje, vendo o que é o investidor imediato do investidor a partir do controle. Só para vocês terem uma ideia, a diferença vai de 1 bilhão para 20 bilhões, no caso chinês. Inclusive eles abrem um box específico para tratar a questão chinesa. Eu acho que vale a pena todo mundo olhar um pouco essa metodologia. Né? O Banco Central, mas em cima da nova metodologia do FMI. Tá? Desculpa, Lucas. Bom, só com relação às provocações, né, como você colocou, de fato, generalizações nunca vão expressar de uma forma muito boa o fenômeno, né? Com relação assim, eles conseguiam colocar esse padrão para países que tinham legislações ou não conseguiam barganhar muito, né? Porque eu vi, eles tentaram realizar dessa forma no Brasil e não tiveram êxito, né? O Brasil não autorizou que viesse nesse formato. Mas em outros países, né, isso é mais relatado em países da África também, conseguiu-se colocar esse padrão e isso era uma estratégia da empresa, né? Também estratégia que o Estado estava ali do lado, de baratear o serviço, conseguir vender, e também um retorno desse dinheiro, né, para dentro, um retorno para dentro da China desse dinheiro que estava circulando ali. E também, né, ele veio como uma provocação também, assim, no contexto da disciplina, né, de existir esse fenômeno de deslocar a mão de obra. Então, tipo, também um pouco para falar o que está por trás disso, mas com relação, né, até foi apresentado nos trabalhos, né, a quantidade de todos esses investimentos, os empregos que são gerados localmente também, né, isso é evidente, é importantíssimo esses trabalhos. E é isso, acho que um pouco dos professores foram colocados. Obrigado, Lucas. Carol. Então eu vou responder para o professor Sarti, João, né? Meio conjuntamente. Então, assim, na verdade, o trabalho em si inteiro, ele abarca justamente essa questão da inserção nas cadeias de valor, como que é esse processo na China, até por essa questão, quando eu falei que a gente trabalhou em primeiro momento, com a questão da sofisticação da produção e do comércio chinês. Então, a gente aborda isso. É que a gente acabou optando por separar os temas na questão de publicação de artigos, porque ficava muita coisa, e a gente falou, nossa, vai ficar meio confuso se a gente colocar tudo junto, mas está intimamente ligado. Até quando a gente mostra os dados de salário, os dados de emprego, eu acho que eles demonstram justamente isso, que a gente vê esse crescimento justamente nos setores mais sofisticados, né? Que daí, obviamente, que é outra dinâmica de formação de preço, né, professor? Porque, assim, quando a gente pensou em abordar esse tema, foi no seguinte sentido, que, assim, o pessoal sempre fala, vai ficar caro, vai exportar mesmo. A gente falou, pô, será que vai ficar mesmo? Vamos dar uma olhadinha nesses dados para a gente ter essa certeza, porque esses dados aqui são para os produtos, para os bens intensivos em trabalho, que geralmente o salário tem uma composição muito importante na formação do preço final, mas a dinâmica é outra para produtos que são mais intensivos em tecnologia. Então, só falando um pouquinho desse outro trabalho, o que a gente vê é justamente que a
China ela tem cada vez mais produtos de valores unitários maiores nesse tipo de produção. E o que é interessante que o senhor falou de escala, professor, que tem uma melhora de preço para os bens intensivos baseados em escala ali de 2001 em relação a 2017. Só que o que acontece é que o volume é muito maior, que é justamente o fenômeno de escala. E isso rebate também para os bens intensivos em trabalho. Então, assim, concordo completamente. Exatamente. Então, assim, realmente isso é um fator muito importante. Está abarcado no trabalho, talvez aqui não tenha conseguido explicar. Daí, professor Célio, da metodologia, realmente a gente pegava os produtos a 6 dígitos, todos eles, e daí a gente fez a classificação e depois a gente agregou, que foi justamente o segundo caso, né, que o senhor tinha falado. Eu esqueci o seu nome, desculpa. Reinaldo, desculpa. Reinaldo, é muito interessante isso que você falou, porque eu estive na China, morei um tempinho lá, e eu estava falando justamente com o professor, o Leon, professor da Remin, e a gente tocou exatamente nesse ponto que você está falando, que eu comentei sobre a discussão do meu trabalho, falei para ele, falou, olha, hoje existe um movimento de mudança dessas cidades que são muito mais caras para as cidades do interior. Então, esse é o movimento que grande parte das indústrias estão fazendo dentro da China. Fora da China é justamente essa questão que o senhor comentou, ambiental, só que ele ainda falou que tem, e isso eu achei muito legal, ele falou, olha, tem muitas empresas que foram e estão voltando, pela questão de logística, que no final acaba ficando mais caro para elas. Então, é bem interessante. Isso ele falou tanto em relação a países do Sudeste Asiático, quanto da África. Então, é muito interessante essa questão. E ele trabalha diretamente com essas empresas, então ele tem um feedback bem direto, achei muito bacana. E a questão da robotização foi também uma questão que a gente conversou com ele, e ele falou, olha, hoje a China interessa fazer isso principalmente no setor industrial, no setor de serviços, nem tanto que a gente vai deslocar as pessoas, porque as pessoas também não querem mais trabalhar nessa dinâmica industrial, então deslocar elas para serviços. Se isso é de fato ou não, já é outra história, né? Mas é isso que nós sabemos. Profesor Enrique, yo no me olvidé de ti. Bueno, entonces, estos datos, en realidad nosotros miramos cuando estábamos haciendo el trabajo, pero no conseguimos cuando miramos, quizás todo haya cambiado, pero cuando miramos no había los datos para muchos sectores, había solo manufactura. Entonces, no era posible como la separación de ciencia, no era posible. Entonces, eso es lo que pasó. Quizás ya hayan cambiado todo, porque lo que pasa con estos datos en China es que cada año ellos cambian algo. Entonces, yo estaba mirando una cosa, ya no es eso, yo tengo que hacer un cambio en la metodología. Entonces, yo quiero conversar con ustedes después, porque entonces hay más cosas, porque cuando lo miramos, de hecho, no había, pero bien, gracias. Obrigada, gente.